E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Zen Clubista FC, galera. Então, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês as principais notícias, principais informações que estão acontecendo no mercado da bola, mundo do futebol em geral. E, rapaziada, no vídeo de hoje, vamos falar sobre Pedro Raul do Botafogo. O cara que era considerado o melhor jogador do Botafogo antes da parada aí do futebol para pandemia e tudo mais, agora vem sendo muito criticado pela torcida. Além disso, também vamos falar sobre o novo terceiro uniforme do Fluminense que vai sair em breve. Já temos alguns detalhes sobre o novo uniforme e além disso também vamos falar sobre valores, quanto deve custar essa nova camisa do Fluminense. E, irmão, você não está vendo vídeos repetidos nem algo do tipo. Sim, cara, novamente Mauro César Pereira, comentarista aí da ESPN, voltou a atacar o Vasco, voltou a falar mal sobre o atual momento da equipe. E por fim também vamos falar sobre o novo pay-per-view que vai ter da Conmebol, da Libertadores e da Sul-Americana. Então, irmão, já deixa o seu likezão aí embaixo, que é muito importante pra você me motivar a continuar trazendo vídeos todos os dias aqui no canal. Eu conto muito com seu like, é muito importante a sua colaboração. Também já aproveita, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfrãofc. Me manda sua sugestão de vídeo por lá, porque eu vou estar lendo a sua mensagem, possivelmente a gente pode trocar uma ideia e tudo mais. E agora sim, bora para as notícias que estão acontecendo hoje. E galera, o jornalista Marcelo Neves do Jornal Extra divulgou novas informações sobre o novo terceiro uniforme do Fluminense que deve ser lançado nos próximos dias. Segundo ele, a nova camisa do tricolor será da cor verde água, com detalhes em laranja. Além disso, a camisa contará com a presença de um brasão pouco habitual. Para esta temporada, a Umbro também já lançou um uniforme de goleiro adotando esta mesma cor. No entanto, conforme informado pelo jornalista Marcelo Neves, a terceira camisa terá um tom mais puxado para o verde água, bem diferente dos lançamentos anteriores. Os valores não foram confirmados, mas a tendência é que não fuja do preço padrão das lojas das camisas do Fluminense que sempre vendem, né, rapaziada? Então esse novo terceiro uniforme deve custar algo na casa dos R$ 259,90 nas lojas oficiais do Fluminense. Já o modelo feminino vai custar em média R$200. E galera, a Conmebol anunciou a entrada do seu próprio canal na programação da Sky e da Claro. O serviço irá transmitir jogos da Libertadores, Sul-Americana e Recopa e irá custar R$ 39,90 por mês. O Conmebol TV estreia nesta terça-feira com as transmissões de Atlético Paranaense vs Jorge Wilstermann às 7h15 e Santos vs Olímpia às 9h30. A informação é do jornalista Matheus Leal. Vale lembrar que a Libertadores será transmitida também pelo SBT e pela Band. A Conmebol fechou um acordo com a Band e planeja montar um canal de pay-per-view para as partidas que não teriam exibição desde o fim do contrato com a Globo e Sport TV. Como eu já disse para vocês, a estreia desse pay-per-view da Conmebol está prevista para hoje, dia 15. E galera, mais uma vez Mauro César Pereira voltou a alfinetar o Vasco, dessa vez no programa Posse de Bola do UOL Esporte. Vamos ver aqui o que disse Mauro César sobre o Vasco. Mano, todo dia o Mauro César arruma um jeito de falar mal do Vasco, né, rapaziada? Bora ver. Dos cariocas aí, quem que é aquela tartaruga na árvore? Da onde tá não vai ficar na posição na tabela. E tá meio fora do que se espera. Isso aí é óbvio, é o Vasco. Isso é evidente que é o Vasco. É claro que não é muito fácil as pessoas ouvirem isso agora, porque você olha a tabela e vê o Vasco colocado em quarto, né? Mas me parece evidente, se o Vasco continuar ali, vai ser uma tartaruga na árvore e uma tartaruga bem teimosa, porque é evidente que o Vasco tem um elenco inferior aos times que estão nesse bolo e a tendência é o Vasco não ficar. Continua o Vasco com, isso é um elogio, com alto índice de aproveitamento das chances criadas, né? O time cria a chance e aproveita, o Cano especialmente. Os vascaínos ficam zangados comigo, muitos deles, porque eu insisto, o Cano é muito parecido como finalizador com o Hernani Brocador versão 2013, inclusive eu tenho os números dele, vou publicar no meu blog, é muito parecido, impressionante, assim, os números são próximos demais. Hernani 2013, não só na Copa do Brasil, que ele foi artilheiro e campeão, mas também no Brasileiro, e o Germancano nesse ano. Ontem ele jogou pegando mais na bola porque tinha o Ribamar, ontem ele inovou o Ramon. Pois o Ribamar, que é um cara mais físico, mais dentro da área e tal,
centroavante mais corpulento, e aí o Cano circulou mais, participou mais do jogo e tudo mais. Tocou mais na bola, bem mais do que a sua média. O cara que desequilibra é o Benítez, né? De novo teve participação importante, que foi no gol do próprio Cano, que finalizou 2 vezes para marcar, né? Coisa raríssima, que finalizou 2 vezes, porque pegou o rebote do goleiro para fazer o gol, o rebote do Cavalieri. Finalizou 3 vezes ontem, um chute fora da área, foi o segundo chute fora da área dele no campeonato, o outro foi contra o São Paulo, o Volpe defendeu. E os 2 arremates que geraram o gol. O Botafogo é um time muito jovem e que acho que acaba fraquejando e perdendo oportunidades no final. Por exemplo, estava ganhando o Atlético Paranaense 1-0, tomou o gol e ainda teve um pênalti contra si no meio de semana e, por sorte, o Nicão isolou. Quase perde o jogo. E agora tomou 2 gols rápidos do Vasco, tomou o segundo, tomou o terceiro, ainda teve força para reagir, teve uma chance absurda e não aproveitou. Acho que peca um pouco assim, pela juventude também o Botafogo, né, com muitos garotos, muitos jogadores que também, né, tecnicamente não são brilhantes, então você tem uma média ali que tecnicamente não é muito boa, muitos jogadores novos ali com o Torre. Agora você vê também a diferença, né? Como o Botafogo joga contra o Vasco, muita gente comparou ontem com o Botafogo empatou com o Flamengo. Como o Botafogo jogou contra o Flamengo e como joga contra o Vasco? Comparem. Como que é o Botafogo contra o Flamengo? Como vai ser o Botafogo como o Botafogo contra o Atlético Mineiro? Se fecha, se tranca, se retranca, porque contra o Vasco ele enfrenta o Vasco. Ele enfrentou então, o Vasco porque ele achou que o Vasco ia jogar mais 3-2, muita chance, poderia ser 3-3. Uma leitura óbvia, se não fosse a ótima intervenção do Fernando Miguel no final. Mas a postura do Botafogo muda. E por que muda? Porque o Botafogo olha para o Atlético e fala, esse time aí é muito melhor do que o meu. Eu não posso enfrentar de peito aberto. Ele olha para o Flamengo e pensa a mesma coisa. Para o Vasco ele fala, aí dá briga. Eu posso encarar. Perdeu, mas encarou. Essa diferença é fundamental. Então a comparação por isso simples é muito ingênua. Né? Como uma equipe, como o Botafogo, que está lá na zona de rebaixamento, se comporta contra um time contra... Isso já responde a sua pergunta. É claro que o Vasco é o intruso ali à frente de Palmeiras, à frente do Flamengo, colado ali no São Paulo, com um jogo a menos, inclusive. Né? O Vasco pode chegar à pontuação do Inter, se vencer seu jogo atrasado contra o Palmeiras. Se o jogo fosse amanhã, o Vasco vencendo, ele teria a pontuação do Inter. É excelente, é sensacional. O Vasco pode chegar daqui a pouco a 20 pontos, e antes de começar o campeonato, qual era a conta de todos os vascaínos? Chegar aos 43, 45 para evitar o rebaixamento. Hoje já pensa em mais. Pensar em Libertadores, em título, eu acho que é um exagero. Mas a possibilidade de brigar contra o rebaixamento vai ficando cada vez menor pelos ótimos resultados que vem obtendo. Agora, uma semana de 2 jogos, distintos do Vasco. Né? Você pega o jogo contra o Atlético Goianiense, foi muito ruim. O Atlético foi melhor do que o todo, venceu bem seu Januário. Ontem, um jogo bem brigado. Um jogo que poderia ter tido um outro resultado, não seria um absurdo. Não é que o Vasco engoliu o Botafogo, dominou completamente, não teve isso. Mas ganhou o jogo novamente. E ganha por quê? Porque tem um alto índice de aproveitamento. O que acontece com o Vasco é negócio impressionante. Abismado, né? Isso, repito, gente, é um elogio. Um time que cria menos oportunidades. Tá bom, galera, tá bom. Vou ver mais de Mauro César não. Já foram aqui mais de 4 minutos vendo o Mauro César tentar explicar de alguma maneira o porquê o Vasco tá lá na parte de cima da tabela e o Vasco não merecia estar, né? É isso que ele tá falando basicamente aqui, falando que o Vasco é o intruso na parte de cima da tabela e que o normal seria o Flamengo, o Palmeiras lá em cima, porque ele analisa futebol de uma maneira muito rasa, cara. Ele falar que o Botafogo joga contra o Vasco de peito aberto porque o elenco do Vasco é mais limitado do que o elenco do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, é uma análise bem equivocada, cara, porque você tem que analisar a forma de jogo que o Vasco vinha atuando e que esses outros times atuam. O Botafogo joga retrancado contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, contra esses times, porque são times que gostam muito de ficar com a posse de bola. Não é nem também só questão do Botafogo jogar retrancado contra essas equipes, é porque essas equipes têm mais qualidade e vão ficar realmente mais tempo com a posse de bola, independente se o Botafogo for ou não jogar de peito aberto contra esses times. Isso é óbvio, Mauro César. E o Botafogo jogar de peito aberto contra o Vasco é óbvio, é um clássico, os dois times ali acabam se igualando emocionalmente, tecnicamente e tudo mais, cara, como foi naquele 4-4 entre Vasco e Flamengo. O Vasco também jogou de peito aberto contra o Flamengo, se for nessa tua lógica aí, nenhum time vai jogar com medo do outro se o esquema que o técnico colocar. Se o treinador mandar o time jogar de peito aberto, vai jogar de peito aberto, mano, é assim que as coisas funcionam. Não é porque o Botafogo acha que o Flamengo é um super time, que não tem como
encarar, que tem que jogar tudo fechadinho atrás da linha da bola. Não é porque o Botafogo tem medo do Atlético Mineiro, não. Foi só uma opção de jogo do Paulo Tuori e também as alternativas que foram aparecendo dentro de campo. Você queria o quê? Que o Botafogo jogasse retrancado contra o Vasco mesmo perdendo o jogo? Não. Se o Botafogo tá perdendo o jogo contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, contra qualquer time, o time vai jogar de peito aberto em busca da vitória. Então essa tua explicação aí, na verdade, acabou não me valendo de nada. E você falar que o Vasco é intruso na parte de cima da tabela, tudo bem, mano, tua opinião. Mas é estranho, até quando o Vasco tá bem no campeonato, ele arruma uma maneira de ficar toda hora criticando o Vasco. E como eu já disse, gosto do Mauro César, gosto dos comentários dele na Premier League. Mas quando vem falar de futebol brasileiro, parece que ele acaba deixando passar ali um pouquinho do ponto o seu clubismo, essas coisas do tipo, né? Como vocês viram aqui no vídeo, mais uma vez o Mauro César é exaltado, até mesmo comparando o Cano com o Hernani Brocador. O Cano é muito melhor tecnicamente que o Hernani Brocador. Ele mostrou isso contra o Botafogo quando precisou sair da área. É um jogador que tem uma visão de jogo apurada, é um jogador que sabe dar um passe, é um jogador que tem qualidade para dar um drible, um corte, coisas desse tipo. Mas tudo bem, rapaziada, é a opinião do Mauro César, eu não vou mudar a opinião dele, você não vai mudar a opinião dele. É só mesmo para alfinetar o torcedor vascaíno. E galera, após fracas atuações em sequência no Campeonato Brasileiro, a torcida do Botafogo vem pegando bastante no pé do centroavante Pedro Raul. O jogador que antes era tido como craque do time agora vem sendo chamado de cachaceiro por parte da torcida. Isso porque teve um áudio vazado de um amigo do Pedro Raul falando que o cara bebe todo dia, que o cara enche a cara todo dia e que, né, rapaziada, eu vou deixar o áudio aqui na descrição do vídeo para vocês ouvirem, você que não ouviu. Mas a torcida do Botafogo, após saber disso, tá pegando mais no pé do Pedro Raul e tá cobrando ele ainda mais. Porque obviamente, se o cara encher a cara todo dia, se o cara ficar loucaço todo dia, isso vai influenciar no seu rendimento dentro de campo. E pode ser que tenha acontecido isso, não sei, rapaziada. Agora é a hora de algum dirigente do Botafogo, ou até mesmo o treinador, perguntar pro Pedro Raul o que está acontecendo, porque ele tá com rendimento tão abaixo do que ele vinha tendo antes. Pois um jogador que é profissional, ele tem que se cuidar, não pode ser assim não. Então galera, essas são as principais notícias que estão acontecendo no mundo do futebol hoje. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou ficando nessa, por hoje é isso, um grande abraço do Francesco, é nóis e fui!